Eu volto falando de coisa boa, da Brasil. Aqui, igualzinho a Luana. Aqui, com a chave, igualzinho. Tem diferença nenhuma. Aqui, eu e a Luana. Tá tudo igual, né, galera? Ano novo, vida nova e de carro zero na garagem. Você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. É só com a Brasil. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte. 3003-4443. Vou repetir. 3003-4443. E olha só que moleza. Hoje, se você comprar, irá concorrer a prêmios de até R$25 mil por semana. R$25 mil por semana. Ligue. 3003-4443. Imagina você de carro novo gastando menos de R$ 13 por dia e com R$25 mil na mão para gastar no ano novo, gastar com o que quiser. Porque você sabe, né? Mulher feia em carro zero fica bonito. Homem barrigudo em carro zero fica bonito também. Você não pode perder. Ligue 3003-4443. Seu Chevrolet, aqui ó, igual a Luana, hein? Por apenas R$ 386 é só na Brasil. Você depende do seu carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carro para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tiver um CNPJ como a de Mara Franchise, temos condições ainda mais especiais para você. Já ligou? Tempo é dinheiro, hein? 3003-4403. Não deixe seu sonho para depois. Comece o ano 44, esse cara fica aqui. É porque na hora que você está falando, aí fica o Juversi. Não sei o que, é barato, é isso, é aquilo. 3003-4443. Não deixe o seu sonho para depois. Comece o ano bem e conquiste o seu carro zero. Agora com quem eu compro e eu confio. Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue e compre. De novo em Juversi. Presta atenção. 3003-4443. E hoje é dia de parabéns, é dia de velhinha. Hoje é aniversário do Cruzeiro. Solta o som aí, Ericão. Cruzeiro comemorando 93 anos de conquistas e vitórias. Roda aí. No dia 2 de janeiro de 1921, nascia o Società Sportiva Palestra Itália, time formado por imigrantes italianos que moravam em Belo Horizonte. Nos dois primeiros escudos, predominavam as cores da bandeira da Itália. Em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o clube foi obrigado a mudar de nome, o escolhido Cruzeiro Esporte Clube. Assim como o nome, o uniforme também sofreu mudanças. O antes verde, vermelho e branco passou a ser azul e branco, inspirado agora na seleção italiana, a Squadra Azzurra. Faltava o hino do Cruzeiro. Foi aí que apareceu o simpático compositor Jadir Ambrósio. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. O hino foi escrito em 1965 e já cantado em verso e prosa um ano depois, quando o Cruzeiro conquistou o primeiro grande título, a Taça Brasil de 66. Aquilo que tinha ocorrido, acontecido no Mineirão, não foi um acaso, não foi uma sorte, não foi nada. Aquilo era o nosso time jogando, produziu aquele resultado. Então nós fomos a São Paulo e carimbamos, porque vencemos, podíamos jogar pelo empate, ganhamos, perdemos um pênalti ainda, né? O Cláudio pegou na cobrança do Tostão e vencemos o Santos dentro do Pacaembu e selamos definitivamente, né? Traçamos o caminho do Cruzeiro até hoje. 10 anos depois, o primeiro título internacional, a Libertadores da América. Vitória para cima do River Plate da Argentina, com direito a gol polêmico de falta batido pelo bailarino Joãozinho. Quando ele bateu a falta, o Zezé saiu de campo, ele foi pro vestiário, né? Ficou irritado com o Joãozinho. Aí o Joãozinho vem correndo, eu venho logo atrás dele, ele dizendo: seu Zezé, eu sou demais, né? O Zezé completou: você é um irresponsável, nunca mais me faça isso. Mas, seu Zezé, eu fiz o gol, não interessa, você foi um responsável, nunca mais na sua vida faça isso. Chegou a década de 90, o período de maior fartura de títulos do Cruzeiro. Foram 2 Supercopas dos Campeões da Libertadores, 91 e 92. 2 Copas do Brasil, 93 e 96.
Em 97, enfim, o bicampeonato da Libertadores. Título que consagrou a geração de Palinha, Dida, Wilson Gotardo, Marcelo Ramos e Nonato. O clube está de parabéns, porque de onde nós saímos, com 3 derrotas na primeira fase, de realmente ter humildade, de saber que tinha que melhorar. Quando o time chegou, nós falamos, nós tínhamos que trabalhar muito para chegar nessa final. Agradecer a Jesus Cristo. Aleluia! Conseguido. Mas esse sonho aí na minha vida de meus companheiros. Até hoje eu não sei, hoje é realidade. Os anos 2000 começaram com mais títulos. Teve o tri da Copa do Brasil contra o São Paulo. Bateu! Cruzeiro! É do Cruzeiro em cima da hora! E em 2003, um ano mais do que especial para a China Azul, a conquista da Tríplice Coroa. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil derrotando o Flamengo e o Brasileirão, o primeiro da era dos pontos corridos. O tricampeonato da Libertadores esteve muito perto em 2009. O time de Adilson Batista sofreu uma virada histórica no Mineirão para o Estudiantes da Argentina. Chegou 2013, o ano do tricampeonato brasileiro. A turma de Marcelo Oliveira deu show, conquistou o título com 4 rodadas de antecedência. Qual cruzeirense não vai se lembrar para sempre de Fábio, Dedé, Nilton, Everton Ribeiro e companhia? O bom disso tudo é que a história não para. 2014 promete ainda mais. Vem por aí mais um ano, mais um capítulo dessa história de paixão e títulos. Parabéns, Cruzeiro. Vá em frente, que o cruzeirense garante. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Zero! Luciano, grande matéria, emocionou o torcedor do Cruzeiro, grandes momentos, Joãozinho com aquela cobrança de falta na primeira Libertadores, algo sensacional. E aí, Dimara, vou começar com você, porque é a dama que tá voltando, né, Cadu? Tem preferência sim. Dimara, esse pernão, esse decotão, essa pele que está assim... Juvecina falou isso. Toda esticada, com um brilho exuberante. Esses 3 dias ela ficou deitada numa banheira com aquele pepino, assim, sabe? Aquele negócio. Ela foi... A máscara O spa mais caro de Minas Gerais, lá estava Dimara. Dimara, muitos momentos, muitas emoções. E aí? 93 anos eu tenho carinho enorme, né, Júnior? Porque eu fiz parte desse grupo do Cruzeiro, né, num momento de glória do Cruzeiro, que foi a Tríplice Coroa, no momento em que se buscou o reconhecimento da Taça Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado durante 5 anos como assessor de imprensa do Cruzeiro. Vivi momentos fantásticos que mostram a história de uma equipe que tem que ser respeitada internacionalmente, né? Eu acho que o Cruzeiro é um orgulho nacional, não é só dos mineiros, é um orgulho nacional por tudo que ele representa efetivamente em termos de futebol brasileiro. Olha, acho que a história mostrou aí, na matéria do Lula mostrou muito, vários jogadores, várias pessoas, vários treinadores que fizeram parte, porque a história, gente, ela é feita ao longo de um período, né? Então são presidentes, são treinadores, são jogadores, que às vezes a gente nem se lembra, fala, nossa, olha fulano, que fizeram parte de tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, um momento muito importante para o torcedor do Cruzeiro hoje, essa comemoração dos 93 anos. Passa desde 66 por aquela conquista, a gente pega Dirceu Lopes, Tostão, Raul Plasma, Ronaldo Fenômeno e agora com Everton Ribeiro. Cadu, tantas coisas, tantas emoções para o torcedor, mas você destaca, pinça alguma que em algum momento teve uma representatividade maior? É difícil escolher algum momento em uma história tão repleta, né? Mas a conquista de 66, pela forma como aconteceu, vencer o Santos de Pelé, que naquele momento era imbatível, venceu a Taça Brasil 5 vezes de forma consecutiva. O Cruzeiro ganhou uma partida de 6-2, a outra de 3-2
com os dirigentes do Santos no intervalo, quando o Santos ganhava de 2-0, já marcando o terceiro jogo, que naquela época tinha aquele regulamento, com a certeza de que iam vencer. O Cruzeiro virou de forma épica lá em São Paulo. Então, acho que esse momento é um dos mais especiais. A década de 90 foi muito positiva para o Cruzeiro, até um livro muito bom sobre isso, Cruzeiro campeão da década de 90 em geral, não lembro o título, é do Anderson Olivieri, também, né? Que falando ali das conquistas na década de 90. Em 2003, quando a Edmara estava lá trabalhando, o Cruzeiro ganhou tudo, um dos anos mais espetaculares de um time no Brasil. Então, quer dizer, acho que esses 3 momentos, tem 76 também, é muito difícil, mas não dá para fugir muito disso. A única década que não foi tão boa para o Cruzeiro foi a de 80, né? Mas 60, 70, 90 e nos anos 2000 aí o Cruzeiro tem histórias ótimas para contar. E a gente lembra também, fora de campo, Felício Brandi, o Furlete, também a gente manda um forte abraço para o Alberto Rodrigues, que tem tudo a ver com essa história, Arthur Moraes, o Diogo Ramalho hoje cobrindo aqui o Cruzeiro. Então, muitas emoções. E Edmara, o Alexandre Matos hoje até conversou com o nosso companheiro Álvaro Damião e falou, olha, não vamos criar expectativa que vai pintar um grande número, uma grande contratação. A grande contratação é a manutenção desse grupo. E aí eu te pergunto, você que conversa aqui, ali, sabe algumas coisas, além daquilo, vai pintar esse peixe grande, Mara? Você tá rindo assim porque tá com uma cara... A Edmara passou a virada no telefone, assim, entendeu? Com fontes e tal. Olha só, e eu sei que a torcida do Cruzeiro tem sempre essa história. No dia do aniversário, Edmara, vamos anunciar um grande reforço. Tem ou não tem? E aí o pessoal, agora até a gente recebeu um monte de mensagem do pessoal falando assim, fala, Edmara, fala do Nilmar. Eu falei, gente, fala o quê do Nilmar? Quer dizer, é o novo, é a nova sensação, é o que todo mundo tá falando. Ia ser uma boa. Mas, sem dúvida, eu acho que é um jogador que encaixaria muito bem nessa forma de jogar do Cruzeiro, mas não tem nada, a diretoria não, efetivamente, neste momento, não fala nenhum nome mais próximo, continua com a história do Marcelo Moreno, que deve ser o jogador, aguardando só a liberação, obviamente, da sua equipe. Mas eu queria dizer uma coisa sobre o Samúdio. Esse moço precisa conhecer um pouco melhor a história do Cruzeiro, né? Essa história de dizer por lá que não sabe se o Cruzeiro vai respeitar o contrato. E aí, gente, o cara é amigo do Arce, que foi agora como chama Cerro Porteño. Pro Cerro Porteño, e que aí eu acho que ele pensou, né? Mas será eu que não vi. é bom? Será que não é acho bom? que ele colocou não. numa circunstância, se tivesse pintado alguma zebra, eu acho que também não é nenhuma celeuma. Não, né? Eu não acho que é celeuma, mas eu acho que, exatamente porque a gente está falando no dia do aniversário do Cruzeiro, que é Vamos matricular uma no curso histórica. Da história do Cruzeiro? Isso aí. Tem que conhecer a história e Marconi saber. Barbosa já tem missão, hein? O Arce conhece muito, né? Porque o Arce jogou no Brasil numa época, ali no Palmeiras, numa época que o Cruzeiro era um concorrente direto com o Palmeiras, uma época muito positiva para o Palmeiras e também para o Cruzeiro. Então é só perguntar para o amigo dele que ele vai ter noção. Cadu, até em cima disso, a Edmara falou do Nilmar, a gente escuta também às vezes Robinho e tal. Eu te pergunto, o Cruzeiro precisa desta contratação de mais um cara que vem para balançar aquele cara, ou o correto mesmo é dar força para esses caras que ganharam o Brasileiro? O Cruzeiro não tem a obrigação, aquela necessidade insociável assim de ter que contratar um grande reforço. Não há essa obrigação porque o time fechou o ano de forma muito positiva. Eu acho que, analisando o elenco, a chegada de um grande centroavante seria o que esse time precisa. Porque o time titular precisa, um cara para chegar, pegar a camisa nova e falar, é minha. Um Nilmar da vida, um Fred da vida. Mas se não for possível, também não é nenhum grande drama, porque não tem essa obrigação. Cruzeiro está mal, como foi na virada do ano passado, de 2012 para 2013. Era uma situação completamente diferente. E outra coisa, já é a equipe que mais contratou no futebol brasileiro. Então, quer dizer, dentro disso, a gente sabe que o momento do futebol é muito difícil. Não vai ser fácil você conseguir dinheiro neste momento. Os investimentos estão muito voltados para a Copa do Mundo, né? Os patrocinadores. Ninguém está contratando. Uma outra contratação, até uma movimentação, mas ninguém fazendo aquele pacotão, mesmo precisando passar, às vezes, por aqui está aí o Flamengo sem o Elias, já foi para Portugal, já tem aquela história. Então, olha, o Cruzeiro, além de ter sido a melhor equipe do futebol brasileiro na reta final do ano, né, de 2013, obviamente eu acho que é uma grande equipe ao lado do Atlético, do futebol que os dois apresentaram no ano, mas o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, terminou como o melhor time. Além disso, de ter a manutenção dessa equipe, ele foi muito pontual nas contratações.
contratações. Os jogadores que o Cruzeiro já anunciou são jogadores para posições que nós mesmos questionamos. Então, além de tudo isso, ele fez essas contratações já. Então, por que se busca tanto um outro nome? Aí é uma qualificação maior da equipe e no caso de uma saída ou até de planejamento, Júnior, porque a gente tem que lembrar sempre, né, Cadu, que você está naquela janela que se chama janela de inverno na Europa. Mas quando vier a grande janela, que é mais pro meio do ano, você tem aí a tendência... é janelona mesmo. Aí a galera vem com tudo para levar. Então, o Cruzeiro meio que está planejando até, em caso de saída de alguns jogadores, você ter uma reposição imediata, para você não sofrer. Sinal de que o Cruzeiro não está nessa história só, eu quero Libertadores, eu quero Libertadores. Ele quer também, mas ele quer muito mais em termos de segundo semestre. Timara, eu vou te falar, viu? Que voltou palavras, tudo, hein? Que é isso? Voltou com força. Voltou afiado. Voltou, mas voltou mesmo. Voltou. E falando nisso, vamos mudar de assunto. Falando nisso, vamos mudar de assunto. A maior peneirada do futebol brasileiro vai começar amanhã. E o Galinho não quer deixar o tetracampeonato da Copa São Paulo escapar. E como não poderia deixar de ser... Não, ele já virou. Juveci, eu vou te falar, você voltou de férias, você fica tumultuando tudo, você já sobe numa rapidez e tal. Então aqui, para parar de falar, roda aí, Juveci, põe na tela. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Carlos ou desse Dodô aí, ou de todo o elenco júnior do Atlético, tá certo. Os garotos ainda são pouco conhecidos, é normal. Dar entrevista, por exemplo, é novidade, por isso tamanha timidez. Grandes jogadores foram revelados lá mesmo, né? Ronaldo, Wagner Love mesmo, quem sabe eu. Vem aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição da categoria no país. Uma grande vitrine para quem quer aparecer. A entre-safra das equipes profissional, momento de férias, e aí é toda a mídia, né? Tudo aquilo que envolve o mundo do futebol, que é essa questão de transmissão, de mostrar os garotos, acaba acontecendo nesse momento. Então a gente fica expectativa muito grande, eles ficam ansiosos, porque também é sempre uma mudança, às vezes, no próprio clube, é uma renovação de elenco. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é considerada a principal peneira do futebol brasileiro. Quantos e quantos craques já foram peneirados na Copinha? Aqui no Galo, por exemplo, o último foi até campeão da Libertadores. Bernard, o garoto da alegria nas pernas, foi revelado na Copinha. A ascensão meteórica até o profissional do Galo. Título da Libertadores, da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira e transferência milionária para a Europa. Um sonho que não sai da cabeça desses garotos aí, ó. Já que muitos jogadores se destacaram e tiveram oportunidade de profissional, eu quero fazer o mesmo que eles e não só destacar o grupo todo. Quem sabe se não pode sair outro aí, um ou dois, tomara. O Galinho é tricampeão da Copa São Paulo, só que o último título foi há exatos 30 anos. Queremos algo maior, a gente acha que já merecemos por algum tempo, já chegamos várias vezes em outras competições, como a Copa do Brasil, tivemos o vice-campeonato, semifinalista, também a Taça Belo Horizonte, sempre fazendo boas campanhas, então acho que chegou a hora de a gente poder dar uma resposta também na Copa São Paulo. A estreia será no dia 5 contra o Aracruz do Espírito Santo. O Galinho está no grupo Z. Fecha um grupo o Holanda do Amapá e o Nacional de São Paulo. Estamos assim empolgados, né? Trabalhando muito. A gente trabalha toda uma temporada para disputar algumas competições e essa é uma daquelas que a gente considera mais importante. Trabalhamos outras com a idade abaixo até do que é determinado para poder dar experiência para esses meninos que hoje vão nesse torneio. A maior peneira do futebol de base do Brasil vai começar. E por ela, só passam os melhores. Gente, intervalo aqui, pega fogo, viu? É cada coisa, é o Juveci tumultuando, falando, não, é isso, é aquilo. E tem um certo tempo que o Galinho não obtém essa conquista, inclusive uma bela matéria do Feller, assim como uma matéria muito legal do Luciano. Mas, Dimara, esse título dentro da base, tem alguns que entendem que é uma maneira de você começar a acostumar os meninos às conquistas. Tem uma outra corrente que já pensa diferente, que fala o seguinte, que nada, o importante é revelar jogadores. Mas esse título está fazendo falta? Olha só, eu acho que vencer faz parte, né, do aprendizado da vida do jogador mesmo. A disputa é importante, claro que é, mas os títulos também fazem parte disso, até porque tem uma cobrança muito grande. Quando faz muito tempo que você não ganha, fica todo mundo assim, olha a estatística, olha não sei o quê. Então, a cobrança é muito grande, mesmo sendo na base. Só que eu sempre sou favorável ao seguinte, o treinador de base tem uma responsabilidade enorme, gente, porque é ali que você tem o fundamento, é ali que você faz com que o cara tenha a maturidade, a experiência para estar chegando no profissional em condições de jogar. Você mata um jogador na base ou você faz dele
ele, o craque que ele vai ser no futuro. Então, para mim, a responsabilidade desses caras é enorme. E sei que eles não estão valorizados dessa forma. Sei que essa valorização da base... Nós temos provas disso hoje com o próprio Marcelo Oliveira no comando do Cruzeiro, um treinador que foi da base até de 500 mil anos, que fez esse trabalho, que revelou um monte de gente, colocou muita gente lá em cima. E a maior cobrança nossa hoje é quem são os jogadores da base que estão na equipe profissional. Então, a importância disso é enorme. Hoje, esses meninos estão muito mais na mão dos empresários que na mão dos times. E acho que isso é uma coisa que é preciso rever. É preciso que a responsabilidade na formação desses jogadores seja única e exclusivamente do clube. E acho que essa valorização da base tem que acontecer. A Copa São Paulo já não é há muito tempo aquilo que se espera dela. Hoje é muito mais comercial, é de times de empresários, ou seja, perdeu aquele foco mesmo de você ir observar o jogador e ter a chance de tê-lo no seu grupo. E aí sim, fazer com que o futebol brasileiro volte a ter aquilo que a gente espera dele. Ricardo, algum desses meninos que vão estar na Copa, você já teve a oportunidade, inclusive, de acompanhá-los em jogos. Uma geração que teve alguma oportunidade. Eu acredito que é uma geração que tem valor, que no momento certo, no momento de maturidade, são meninos que podem dar muita alegria. Com toda certeza. O título nas categorias de base tem o seu valor, mas a principal vitória das categorias de base está quando você revela um jogador igual o Bernard, por exemplo, ele se torna campeão da Libertadores. Um craque que vai para a seleção, joga muito no time de cima. Essa é a grande vitória da categoria de base. E mesmo não conquistando a Copa São Paulo há muitos anos, o Atlético continua com a tradição nas categorias de base. Na Taça BH, em outros torneios, está sempre brigando ali pelos títulos. Então, o Galo tem essa força e essa geração, alguns até deram entrevista ali pra gente, alguns dos principais jogadores, é muito forte. Eu acho que tem gente que pode subir sim. O Micali é muito bom de serviço, né? Então, é um ótimo treinador ali. Eu vejo, Dimara, na sua vida. Deixa eu sintonizar aqui melhor. Cadê? Gente, cadê a Dimara aqui? Eu estou fazendo aqui uma evidência, Dimara. Eu vejo um homem alto, forte na sua vida, Dimara. Eu vejo vestidos mais comportados. Vamos lá, vem previsão por aí, ó. Vou fazer uma previsão. Hoje aqui todo mundo da Band vai comer tropeiro, vai comer cada coisa deliciosa, torresmo, porque o pai é herói. Eu nunca vi isso, mala de comida, tá lá na portaria, uma mala de comida, torresmo, tropeiro, vai todo mundo aqui se esbaldar, mas você do outro lado, o que eu tenho com isso? Você não vai ganhar tropeiro, você não vai ganhar torresmo, mas você vai saber se seu time vai ser campeão, porque agora é o momento evidência, é o momento bate tambor. Tem previsões, seu time vai ser campeão? Campeão de quê? Fique ligado. 2014 será um ano especial para o futebol mineiro porque Cruzeiro e Atlético estarão juntos pela primeira vez na Libertadores da América. Alexandre Cigano, esse é o nosso assunto agora. Cruzeiro e Atlético, Galo e Raposa, vão bem na Libertadores? Os jogos de Búzios, fala que o Atlético Mineiro poderá ter alguns momentos meio escorregadios, Revelinhançã juntamente com o Xalaguian, tá? Já o Cruzeiro, que já fez um bom trabalho no ano de 2013, sobressairá de um período muito benéfico a partir do ano de 2014. Entre os dois times, deles tá ali frente a frente, o jogo de Búzios não está constando, tá? Não dá para saber precisamente então se Cruzeiro ou Atlético, se um dos dois pode ser campeão? Não, isso é com certeza que não. Gritinhançã juntamente com Emanjá e Exum, tá? Exum está falando que tanto um quanto o outro poderá ter uma boa colocação, mas o jogo de Búzios não corresponde realmente vitória, nem para um nem para outro. Ou seja, será que pode ser uma Libertadores fatídica, é isso? Ou é um exagero usar esse termo? Não é exagero, tá? É porque vai ser realmente uma batalha muito forte, Revelinhançã juntamente com a Manjá, aquela sede, né? Aquela força, aquela torcida, aquela união. Só porém o jogo de Búzios está falando que tudo vai depender da união de cada um dos jogadores, tá? Para o ano de 2014. Ele é bom demais. Eu vou falar por quê. Porque, Alexandre, você acertou. O STJD vai colocar o Coringão na Libertadores, vai colocar o Santos na Libertadores. Cruzeiro e Atlético não tem chance, porque o STJD tem poder. É isso mesmo, Corinthians e Santos campeão? Fala aí, rapidinho que tá acabando. Isso aí eu deixo o Dimara falar, pode comentar isso. Falar sobre isso. Agora eu acho que vale, isso vale sempre, né? A união do grupo. Acabou, galera. Super abraço. Amanhã tem mais os donos da bola. Espero vocês, hein? Valeu. Com essa previsão também. Fui.